Insuficiência ovariana prematura, muitas vezes popularmente conhecida como menopausa precoce. O que seria, na verdade, isso seria quando há a clínica de menopausa, a mulher tem sintomas semelhantes à menopausa, porém com menos de 40 anos de idade. Por isso que seria prematuro. Nesse caso, ela vai ter os calores, ela vai ter essa sensação de fogacho, dificuldade para dormir, insônia, alterações do humor, semelhantes quando estaria num período normal de menopausa e há uma parada da menstruação. Para que a gente considere, a gente vai ter também uma parada da menstruação por um tempo prolongado. A gente começa a pensar nessa hipótese quando há uma redução nesse ritmo menstrual, mais de 4 meses sem menstruar. Pode ser que seja devido a isso. Claro que existem outras causas que fazem com que a mulher não menstrue, que têm que ser descartadas, que não cursam com esses sintomas de menopausa, essas ondas de calor, esses fogachos, esse perfil, né, que vão ser descartadas com uma avaliação ginecológica e também pode ser avaliado pelo endocrinologista para que você consiga direcionar o tratamento e a investigação para encontrar a causa e tratar o mais precoce possível. No caso da insuficiência ovariana prematura, então a gente fala insuficiência e não menopausa, o correto, porque pode ter sim ainda folículos ovarianos que poderiam ser fecundados futuramente, porém numa quantidade muito reduzida, por isso que ocorre um aspecto fisiológico, né? O corpo funciona semelhante na menopausa, então começa a haver um aumento de um hormônio que estimula os ovários, que é o folículo estimulante, porque ele tenta fazer haver esse estímulo para que esses folículos sejam maturados. Porém, não tem como resposta adequada e então esse hormônio sobe e os sintomas dessa situação de baixa quantidade de estrogênio, excesso desses hormônios estimulantes, vão cursar com os sintomas que a mulher tem na menopausa e também vai prejudicar a fertilidade feminina. Nesses casos, há uma chance de engravidar sim, porém de 5 a 10% dos casos, só que há uma gravidez natural. Na maior parte dos casos, vai ter que passar por uma equipe de fertilidade para que se faça um tratamento personalizado de acordo com a causa e a situação que a mulher se encontra. Então, quando a gente está diante de uma mulher mais jovem, que tem 30 e poucos anos, por exemplo, e aí ela começa a ter como se estivesse na menopausa, a gente vai ter que pensar nessa hipótese. E por que isso pode ocorrer às vezes? Muitas vezes a gente não sabe a causa, a gente chama de idiopático, porque a gente não consegue investigar muitas vezes porque a gente não tem os recursos para investigar e muitas vezes porque realmente é mais difícil, deve ser causas mais raras. Mas tem muitas causas genéticas, tanto de cromossomos como mutações no geral, que vão poder causar esse tipo de situação e que vão ser investigadas dentro do possível. Existem causas autoimunes, por exemplo. As causas autoimunes também são situações que podem cursar com outras doenças autoimunes. Então, quando a pessoa tem mais doenças autoimunes, aumenta a probabilidade de a gente pensar que seja algo concomitante. Então, possa ser também uma doença autoimune causando essa falência ovariana, essa insuficiência ovariana. Por exemplo, uma das doenças que é mais comum de ter associação é a insuficiência adrenal primária, né? Quando há uma doença autoimune na suprarrenal, que é a glândula que fica em cima do rim, que produz o cortisol. E nesses casos, que é uma doença rara, existe a produção de um anticorpo que é parecido com o anticorpo, na verdade seria o mesmo, que pode ter outros anticorpos também, que também pode destruir os ovários, né, comprometer o funcionamento dos ovários. Então é uma das situações que aumenta a probabilidade de ocorrer as duas coisas juntas, embora sejam situações menos comuns. A doença da tireoide, a tireoidite Hashimoto, que é uma doença autoimune muito comum, também pode estar associada, porém a gente sabe que a doença da tireoide, por ser muito mais comum que as outras, não necessariamente é a causa, define que é por conta de autoimunidade que o ovário parou de funcionar, porque pode aparecer a doença autoimune da tireoide em pessoas que têm outras causas de insuficiência ovariana. A pessoa tem uma doença genética também e também tem a tireoidite Hashimoto, ou ela
passou por alguma situação que destruiu os ovários ou comprometeu o funcionamento dos ovários, que é uma outra causa que a gente chama de iatrogênica. Quando você, por exemplo, faz uma quimioterapia por algum tipo de câncer ou uma radioterapia próximo dos ovários, quando há algum tratamento mais tóxico que teve que ser feito devido aos riscos, né, de vida. Muitas vezes, nesses casos, há um aconselhamento dessa mulher pré-tratamento, explicando sobre esses riscos de haver uma redução da fertilidade. Pode ser optado, às vezes, até por fazer um congelamento de ovos, dependendo do perfil dessa mulher e do que ela prefere. E também em outras situações, como, por exemplo, lesões que possam ter aparecido no ovário, algum outro tipo de situação que apareceu na barriga, um acidente, e que possa ter ferido esses ovários, né? Diversos tipos de causas, seja ginecológicas ou não. Isso pode acontecer e acabar dificultando que haja esses folículos continuem presentes, né? Você reduz a disponibilidade de folículos, fazendo com que haja essa insuficiência ovariana primária. Muito bem. Então, quando a gente chega na conclusão do que é, ou a gente considera que é idiopático, claro que se a mulher tiver desejo de engravidar, como eu disse, vai acabar sendo interessante passar por uma equipe de fertilidade, até para descobrir o mais rápido possível o que fazer. Mas quando não há essa necessidade de gestação, ou a pessoa não tem uma necessidade precoce, não pensa nisso, a gente, de qualquer forma, nós vamos ter que fazer um tratamento, porque existem consequências de se deixar o corpo sem os hormônios tão precocemente, né, com baixa quantidade de hormônios femininos tão precocemente. No caso, então, a gente faz a reposição hormonal feminina, que é direcionada para essa faixa etária, que é diferente da reposição hormonal da menopausa. Porque no caso, a gente está pensando em pessoas que estão sem um hormônio, que elas teriam que ter aquele momento realmente. E aí é indicado para todas as mulheres que não tenham contraindicação, porque as contraindicações continuam existindo para esse perfil de mulher também. Se ela já teve um câncer de mama, não tem como fazer essa reposição. Se por acaso foi um câncer também do endométrio, algo muito específico que também possa ter uma piora ou um risco maior de ter alguma recidiva com a reposição. E em casos de pacientes com alto risco cardiovascular, que é raro nessa idade, como por exemplo alguém que já tenha tido um infarto, um AVC, ou que tenha uma doença de trombofilia, uma tendência genética de ter trombose, já teve um episódio de trombose, tem uma forte tendência genética de ter trombose, e aí sim vai se pesar o custo-benefício nessas situações extremas, quando há uma insuficiência hepática severa, né, o fígado não funciona realmente, doenças muito graves que pode ser que se considere não fazer, um diabetes muito, muito grave, que já está cheio de complicações. Então, tudo isso é considerado. Mas, muitas vezes, não há essa situação, então a gente tem a indicação de fazer a reposição. A gente vai usar uma dose diferente do que a dose que se usa na menopausa, embora as substâncias possam ser as mesmas, né? A gente vai usar o estrogênio e a progesterona. A progesterona é crucial para quem tem útero ou tem alguma doença de endométrio, mesmo que retirou o útero. Aí, nesse caso, que a pessoa tirou o útero e ela não tem nenhuma patologia do endométrio, pode até ser considerado a reposição exclusiva do estrogênio, mas na maioria dos casos, então, que a mulher vai ter o útero, a gente vai fazer a reposição dos dois hormônios. Para quê? Para prevenir complicações no futuro e melhorar a qualidade de vida dessa mulher que está provavelmente muito abalada com essa situação, emocionalmente desgastada. Então a gente tenta minimizar um pouco esse impacto, tanto porque o hormônio vai ajudar na qualidade de vida dela, melhorar os sintomas que ela possa estar sentindo, mas também ajudar na prevenção de longo prazo de algumas complicações, como a perda de massa óssea, porque há sim uma redução da massa óssea devido à falta do estrogênio. Isso ocorre na menopausa também, mas nesse caso vai começar muito precocemente. E também aumenta o risco cardiovascular dessa mulher, maior risco de ter um aumento do colesterol e complicações, arteriosclerose precoce. Então, pode ser que beneficie nisso também, de não aparecer, não vai prevenir quando já tem, né? Na verdade, é para tentar reduzir a chance disso acontecer de uma maneira muito precoce. Nessas mulheres também vamos ter que, então, fazer medidas preventivas que teriam que ser feitas em todo mundo, mas nesse caso a gente vai ter um pouco mais de cuidado ainda, como, por exemplo, avaliar o aporte de cálcio e vitamina D, que a gente vai considerar que tem que ser um pouco maior, para que haja essa prevenção de perda de massa óssea.
podemos reforçar a necessidade de fazer exercícios físicos de força para ajudar também na massa muscular, ajudar no equilíbrio desse osso também. Orientar que haja uma alimentação mais saudável, um estilo de vida mais saudável, evitar o tabagismo, que também acaba agravando essa situação por exemplo, da perda de massa óssea e risco cardiovascular. O etilismo também, até por questão de aumento do risco de câncer de mama, por exemplo. Então, evitar o consumo, né, dessas substâncias para que tenha uma vida mais saudável e ajude a minimizar os riscos dessa condição. Quando a mulher não deseja engravidar, ou ela já teve, por exemplo, às vezes ela já teve filhos e aconteceu isso, né? Ela teve filhos mais cedo e aconteceu isso. Ela pode sim utilizar hormônios que sejam também contraceptivos, porque, como eu disse, existe um pequeno risco de engravidar. Então, aí a gente opta por substâncias que, além de serem, né, contendo progestagênios, que são semelhantes à progesterona e estrogênio, a gente tem que ver algum que também provoque a contracepção, para que essa mulher não engravide, né, não tenha um imprevisto aí no meio do caminho. Aquelas que não têm preocupação com isso, que se engravidar naturalmente estão dispostas, né, a engravidar naturalmente, caso aconteça, elas vão fazer então essa reposição preferencialmente com o estrogênio transdérmico, que tem menor risco de trombose, por exemplo, tem menos alterações metabólicas, e a progesterona natural, que aí não tem como ser transdérmico, ela é oral ou via vaginal. A transdérmica não tem uma boa absorção. Existe um tipo, que é um adesivo, que tem um tipo de progesterona que não é natural, que pode ser utilizado em casos que não há tolerância a esse outro tipo, por exemplo, que ela pode utilizar, que é transdérmico junto com o estrogênio, por exemplo. Isso o seu ginecologista, o seu endocrinologista vai te orientar corretamente. Claro que sempre vamos descartar outras causas endócrinas, vamos avaliar o perfil hormonal, a história de vida, os sintomas, para que o tratamento seja feito de acordo com a demanda e com as características pessoais dessa pessoa. E também o tratamento deve ser feito pelo menos até a menopausa natural, o tratamento com a reposição hormonal. E depois, quando entra na menopausa, a gente pode modificar esse tratamento, adequar para a menopausa, e se ela optar por não fazer porque não quer fazer, aí pode não ser feito, porque aí é facultativo, né? Não é obrigatório se fazer a reposição quando já entra no período da menopausa. É isso, espero ter ajudado e até o próximo.